E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no mundo da liderança. Hoje a gente vai desvendar os segredos, as dicas, os macetes para subir na carreira, usando como base o livro Pipeline de Liderança. É como um mapa, sabe? Mostrando os desafios, as habilidades que você precisa em cada fase da jornada de um líder. Isso aí. O livro Pipeline de Liderança, o desenvolvimento de líderes como potencial competitivo, escrito pelo Ramcharan Steven Drutter e James Noel, ele vai além daquela listinha básica de características de um bom líder. Ele mostra como essas características elas mudam, se transformam a cada passo que você dá na hierarquia da empresa. Tipo, a cada promoção, você precisa de um novo kit de ferramentas, né? E o livro, ele destaca 6 passagens, 6 transições principais nessa jornada. A primeira, e talvez muitos aqui já tenham passado por ela, é sair de gerenciar a si mesmo para gerenciar outros. É aquele momento chave, você deixa de ser o craque do time para virar o técnico. E essa passagem, por mais básica que pareça, é onde muitos líderes tropeçam. O livro conta a história do Barry, vendedor nota 1000, foi promovido a gerente, e digamos que ele não se deu tão bem. Ele não conseguia delegar as tarefas, motivar a equipe, dar feedback. Parece que ele continuou jogando em vez de treinar o time, né? E essa dificuldade em delegar é um erro clássico, né? De quem está começando na liderança. Mas a coisa fica mais complexa na segunda passagem, gerenciar gerentes. Aí você já está lidando com um time de técnicos, cada um com seu estilo. E aí você precisa de um olhar estratégico para identificar e desenvolver novos líderes. O livro fala do Victor, gerente brilhante, mas se afogou quando foi promovido para gerenciar outros gerentes. Ele não dominava a arte de delegar para os outros líderes, nem de gerenciar recursos em várias equipes. E isso prejudicou os resultados de todo mundo. É como se ele fosse o maestro, tentando reger vários instrumentos ao mesmo tempo, mas sem conseguir coordenar a orquestra. A terceira passagem, gestor funcional, leva o líder para outro patamar, né? De responsabilidade. Nessa fase, você assume o comando de uma área específica da empresa, tipo finanças, marketing, RH. O desafio aqui é ir além da sua expertise técnica. Entender a estratégia da empresa como um todo, garantir que a sua área está alinhada com os objetivos da empresa. A comunicação entre os diferentes níveis da empresa também se torna crucial. Ou seja, você precisa ter uma visão panorâmica do negócio, né? E a quarta passagem, gestor de negócios, te coloca no comando de uma unidade de negócios. Comandar uma unidade de negócios com total responsabilidade pelos resultados. É um salto que exige uma mudança radical de perspectiva. Total. É trocar o chapéu de especialista pelo de líder empresarial completo. Integrar as diferentes áreas, equilibrar resultados de curto prazo com estratégia de longo prazo e, claro, ter uma visão holística do negócio. O livro mostra a Catarina, profissional de alto desempenho, se sentiu perdida ao assumir a liderança de uma unidade de negócios. Ela estava acostumada a focar na área dela e, de repente, precisava ter uma visão muito mais ampla e integrada. Tipo, você passou de músico solo para maestro da orquestra. A quinta passagem, gestor de grupo, te coloca no comando de múltiplas unidades de negócios. Delegar, desenvolver, gerenciar o sucesso de outros gestores de negócios. É um nível que exige muita confiança nos seus gestores e a habilidade de conectar as diferentes unidades à estratégia da empresa. O livro conta a história do David, líder que brilhou na gestão de uma única unidade, mas se atrapalhou ao assumir a responsabilidade por um grupo delas. Ele não conseguia delegar, sabe? Preferia confiar na própria experiência e apostar na capacidade dos seus gerentes. E esse excesso de controle pode ser fatal para um gestor de grupo, né? Ele precisa ser um maestro, inspirando, coordenando a orquestra, não controlando cada nota. Finalmente chegamos à sexta passagem, gestor corporativo, o topo da pirâmide. Liderar a organização inteira. Posição que exige visão de longo prazo, a capacidade de equilibrar resultados imediatos com o futuro da empresa. E, principalmente, construir confiança com todas as partes interessadas. O livro enfatiza que essa passagem tem mais a ver com valores do que com habilidades. O gestor corporativo precisa ser um líder inspirador, capaz de guiar a empresa com base em princípios éticos, uma visão de futuro. E o livro usa essa analogia do cano para ilustrar as passagens. Se o líder não estiver preparado para a próxima transição, ele entope o cano, atrapalha seu próprio crescimento e o dos outros líderes abaixo dele. E isso pode acontecer em qualquer nível da empresa, não só no topo. Um gerente de primeira viagem que não domina a arte de delegar e motivar, ele pode criar um gargalo que afeta a equipe inteira. E um gestor de negócios que não consegue integrar as diferentes áreas, dar uma visão estratégica, ele prejudica o desempenho da unidade toda. Ok, entendemos as 6 passagens que um líder pode percorrer na jornada. Mas e na prática? O que acontece quando um líder não está pronto para essas transições? O livro explora as armadilhas, né? As ciladas que os líderes enfrentam no caminho. Sim. E elas podem acontecer em qualquer fase da carreira. E muitas vezes passam batido, especialmente quando o líder está com bons resultados. O livro chama isso de trabalhar no nível errado. E usa o exemplo da Mary e do Charlie para ilustrar esse problema. A Mary era uma recrutadora fantástica, foi promovida para gerente, mas continuou atuando como se estivesse na função anterior. E o Charlie, o chefe dela, ignorou essa falha porque a Mary continuava entregando resultados.
Só que isso impediu o desenvolvimento dela como líder. Ou seja, o foco em resultados imediatos pode mascarar problemas de liderança mais sérios. Se o líder não estiver trabalhando no nível certo, ele não estará desenvolvendo as habilidades certas para o sucesso a longo prazo, nem preparando outras pessoas para assumirem posições de liderança no futuro. E o livro fala bastante da importância do feedback, né? Tanto receber quanto dar. Com certeza, o feedback é essencial para o crescimento de qualquer líder. E o livro mostra isso com a história do Tom e da Glória. O Tom era um líder que ignorava os alertas da Glória, uma gerente que tentava mostrar os problemas na área dele. Ele estava tão confiante nas próprias decisões que não ouvia a Glória. E isso acabou levando a um grande fracasso para a empresa. O clássico líder que se torna inacessível, né? Se fecha para opiniões diferentes. Mas além do feedback, o livro também destaca a autoconsciência para o desenvolvimento da liderança. Sem dúvida. Os líderes precisam ser capazes de reconhecer seus pontos fortes, fracos, buscar feedback para entender como são percebidos pelos outros. E o modelo do pipeline de liderança, ele oferece um framework para essa autoavaliação. Permite que o líder identifique em qual estágio ele se encontra, quais habilidades precisa desenvolver para a próxima transição. E essa jornada de desenvolvimento não precisa ser solitária, né? O livro também fala da importância do apoio da empresa, dos chefes, dos colegas, treinamento, mentoria, coaching. Tudo isso pode ajudar um líder a se desenvolver e alcançar o potencial máximo. Exatamente. O livro usa o exemplo da Marriott International, que implementou o modelo do pipeline com sucesso para fortalecer o sistema de desenvolvimento de liderança, criando uma cultura de apoio e investimento no crescimento dos seus líderes. Adaptaram o modelo à realidade deles, criaram programas de treinamento específicos para cada passagem de liderança e usam isso como base para as decisões de promoção. Então, o que você está dizendo é que o livro dá um mapa, mas cada empresa precisa traçar sua própria rota, considerando a cultura, os desafios, as características dos seus líderes. Isso aí. O importante é entender os princípios do pipeline de liderança e usar isso como guia para criar um sistema de desenvolvimento de líderes eficaz e sustentável. E você que está nos ouvindo, que chamou atenção até aqui, você se identifica com alguma dessas passagens de liderança? Quais seus maiores desafios como líder? No próximo bloco, a gente vai explorar como o livro aborda a questão do planejamento de sucessão. Como as empresas podem usar o modelo do pipeline para garantir que as pessoas certas estejam nos cargos certos, com a preparação adequada. Fica ligado! Voltando ao nosso mergulho no pipeline de liderança, vamos falar agora de um tema que tira o sono de muita gente: planejamento de sucessão. Como garantir que a empresa tenha líderes preparados? Quando precisar, o livro mostra que o modelo do pipeline ele não serve só para desenvolver líderes, mas também para planejar o futuro da organização. Faz sentido. Ninguém quer ser pego de surpresa, né? E o livro critica a forma tradicional, né, que muitas empresas fazem esse planejamento, que muitas vezes é um achismo. Na hora de escolher quem substitui quem, falta um processo estruturado, uma avaliação mais profunda dos líderes. Exatamente. Essa abordagem tradicional ignora as complexidades do desenvolvimento de liderança, né? E as diferentes habilidades que cada nível da empresa exige. O que o livro propõe é usar o modelo do pipeline como base para um planejamento de sucessão mais, digamos, sistemático, rigoroso. A ideia é avaliar o desempenho e potencial de cada líder, identificar quem está pronto para a próxima etapa, quem precisa de mais desenvolvimento. E essa avaliação deve ser constante, não só quando surge uma vaga. Entendi. É como se a empresa tivesse um radar ligado o tempo todo, monitorando os líderes e as trajetórias deles, né? E como o livro sugere que essa avaliação seja feita, ele vai falar de alguma ferramenta específica. Sim, o livro apresenta a matriz de 9 quadros, uma ferramenta visual que cruza o desempenho atual do líder com potencial de crescimento. Com essa matriz, você classifica os líderes em 9 categorias diferentes, o que ajuda a visualizar a situação de cada um dentro do pipeline. Interessante. E como essa matriz funciona na prática? Ela só avalia se o líder é bom ou ruim? Não, a matriz vai além dessa simples avaliação. Ela permite identificar líderes que, apesar de terem um bom desempenho, podem estar estagnados em um nível de liderança. Precisam de desafios, oportunidades para desenvolver todo o potencial. Ah, tá. É como se a matriz ajudasse a identificar os líderes que estão prontos para voar mais alto, mas ainda não tiveram a chance. E o livro dá exemplos de como usar essa matriz para tomar decisões. Com certeza. Por exemplo, um líder com alto desempenho e alto potencial, ele deve ser preparado para a próxima etapa do pipeline, recebendo novas responsabilidades, oportunidades de aprendizado. Já um líder com alto desempenho, mas baixo potencial, pode ser um excelente colaborador na posição atual, mas não deve ser promovido para um nível que exige habilidades que ele não tem. Faz sentido. É como saber qual ferramenta usar para cada tipo de tarefa, né? Usar uma chave de fenda para martelar um prego não vai dar muito certo. O que acontece com os líderes que têm alto potencial, mas ainda não estão entregando o desempenho esperado? O livro alerta para o perigo de negligenciar esses líderes. Eles podem ter as características certas para o sucesso em níveis mais altos da empresa,
mas precisam de apoio, orientação para superar as dificuldades. Ignorar esses líderes é perder a oportunidade de preparar futuros líderes para a empresa. É como ter uma pepita de ouro bruta. Precisa ser lapidada para mostrar todo o valor. Mas e aí, quem é o responsável por esse planejamento de sucessão? É só o RH que cuida disso. De jeito nenhum. O planejamento de sucessão ele deve ser uma responsabilidade de todos os líderes da empresa. Eles precisam estar envolvidos na identificação de talentos, no desenvolvimento dos subordinados, na preparação deles para assumirem responsabilidades maiores no futuro. Ou seja, criar uma cultura de desenvolvimento de liderança, né? Que permeie toda a organização. E isso vai muito além de ter programas de treinamento, né? É criar um ambiente onde os líderes se sintam desafiados, apoiados, encorajados a crescer continuamente. Exatamente. E o livro mostra como o modelo do pipeline pode ser usado não só para planejar a sucessão, mas para melhorar o desempenho dos líderes no dia a dia. Ele dá ferramentas para definir os papéis e as responsabilidades de cada posição de liderança, criando padrões de desempenho específico mensuráveis. Interessante. Então, além de ser um mapa para o futuro, o pipeline também serve como um guia para o presente, ajudando os líderes a entenderem o que se espera deles em cada etapa da jornada. Isso aí. E esses padrões de desempenho, eles devem estar alinhados com as habilidades, o tempo dedicado a cada atividade, os valores de cada nível de liderança. Por exemplo, um gerente de primeira viagem, ele deve ser avaliado pela capacidade de delegar, motivar, dar feedback. Enquanto um gestor de negócios, ele deve ser avaliado pela visão estratégica, a capacidade de integrar diferentes áreas, a habilidade em gerenciar riscos. Entendi. É como ter um manual de instruções para cada fase da liderança, mostrando o que precisa ser feito e como fazer. E o livro dá exemplos de como usar esses padrões de desempenho, na prática. Sim, ele mostra como esses padrões podem ser usados para dar feedback para os líderes, ajudando eles a melhorarem o desempenho, se prepararem para a próxima etapa do pipeline. E o legal é que o livro não se limita ao modelo tradicional de hierarquia, né, com seus 6 níveis. Ele também explora a passagem da carreira funcional, que os líderes podem optar por se especializar em uma área tipo finanças, marketing e tecnologia, e progredir na carreira dentro dessa área. Então, mesmo para quem escolhe uma carreira técnica, um modelo do pipeline ainda se aplica. Com certeza. O livro mostra que o modelo pode ser adaptado para a carreira funcional, definindo as habilidades, o tempo dedicado a cada atividade, os valores específicos de cada nível de especialização. Esses líderes também precisam passar por transições, desenvolver novas habilidades à medida que progridem na carreira. Eles precisam ir além do conhecimento técnico da área, desenvolver uma visão estratégica, habilidade em gerenciar pessoas, capacidade de influenciar decisões em nível da organização. Ou seja, o pipeline de liderança é um modelo versátil, que pode ser aplicado em diferentes contextos, né? Trajetórias de carreira, ajudando os líderes a se desenvolverem, a alcançarem seu potencial máximo. Mas e aí o que mais o livro ensina sobre como impulsionar o desenvolvimento desses líderes? No próximo bloco, a gente vai explorar um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento da liderança, coaching. Como o livro Pipeline de Liderança aborda essa ferramenta essencial para o crescimento dos líderes. Fica ligado? De volta ao Pipeline de Liderança. Agora vamos explorar uma ferramenta poderosa para desenvolver qualquer líder. O coaching. O livro fala do coaching como um processo, sabe? Contínuo, integrado no dia a dia da liderança. E não como um evento esporádico ou só para especialistas. Tipo, uma conversa constante, né? Não precisa ser aquela coisa formal, com PowerPoint, flip chart, né? O livro defende que qualquer líder pode ser um bom coach. Exatamente. O livro quebra essa ideia de que coaching precisa ser rígido, complexo. Ele mostra que líderes de todos os níveis podem ser coaches eficazes, desde que tenham a mentalidade certa, as ferramentas. E uma das ferramentas mais poderosas, segundo o livro, é o próprio modelo do pipeline. Entendi. O pipeline não serve só para mapear a jornada do líder, mas também para guiar esse processo de coaching? É isso? Isso aí. Ao entender as diferentes passagens, né? As habilidades, os valores de cada nível, o líder coach pode ajudar o liderado a identificar seus pontos fortes, áreas de desenvolvimento, as ações para progredir na jornada. É como um mapa, sabe? Detalhado, para guiar o desenvolvimento do líder. E como esse mapa pode ser usado na prática durante o coaching? O livro dá exemplos. Sim, o livro mostra como usar o modelo do pipeline para estruturar conversas de coaching. Define metas, planos de ação, acompanhar o progresso, e ele destaca a importância do feedback nesse processo. Por falar em feedback, o livro dá dicas de como dar um feedback que ajude o líder a se desenvolver. Claro! O livro defende que o feedback, para ser eficaz, precisa ser específico, objetivo, focado no comportamento e orientado para o futuro. O líder coach tem que estar pronto para dar feedback positivo e construtivo, sempre com o objetivo de ajudar o liderado a crescer. E, claro, o feedback não pode ser um evento isolado, faz parte da cultura de comunicação da empresa. Ou seja, o feedback é uma via de mão dupla, né? Os líderes têm que dar feedback para os seus subordinados. E os subordinados, por sua vez, devem se sentir à vontade para pedir feedback, tirar dúvidas nos seus líderes. Exatamente.
O coaching, como o livro enfatiza, vai além de ajudar no desempenho atual, né? Ele também deve preparar o liderado para os desafios futuros, desenvolver as habilidades de liderança e a capacidade de assumir responsabilidades maiores na empresa. É como um investimento no futuro da empresa, né? Ao desenvolver seus líderes, a empresa está construindo um pipeline de talentos, garantindo a capacidade de inovar, crescer, se adaptar às mudanças do mercado. E pelo que a gente viu aqui, o livro Pipeline de Liderança oferece um guia completo para essa jornada. Da identificação de talentos, criação de uma cultura de coaching e feedback, impulsionando o crescimento dos líderes e o sucesso da organização. Sem dúvida. O pipeline de liderança dá um mapa e as ferramentas para a gente navegar pela jornada do desenvolvimento de líderes com sucesso. Ele mostra que o desenvolvimento de líderes não é um evento, mas um processo contínuo de aprendizado, crescimento, transformação. E, com essa mensagem inspiradora, a gente chega ao fim do nosso mergulho no pipeline de liderança. Esperamos que essa conversa tenha te dado insights valiosos para aplicar na sua empresa ou na sua carreira. Lembre-se, o sucesso na liderança é uma jornada e o pipeline de liderança é um excelente guia para te ajudar nesse caminho. Com mais segurança, confiança. Até a próxima!